Se existe algo que o ser humano aprecia, e não só o ser humano, mas todos os seres vivos, todos os seres no planeta apreciam muito, é a liberdade. Todos nós queremos liberdade. E há algo presente na liberdade que dificilmente nós atentamos para isso. O que é que nós mais amamos na liberdade? Aquilo que mais amamos na liberdade é o espaço. O espaço para fazer, o espaço para dizer, o espaço para colocar, para tirar do lugar, para pôr, dispor. Reparem que nós, quando vamos, por exemplo, comprar um imóvel, a primeira coisa que nos interessa é a dimensão dele. E é natural que o valor do imóvel, além da questão da localidade, tem a questão, naturalmente, da dimensão dele. E essa dimensão pressupõe espaço. Quando você viaja para lugares onde você possa se sentir bem. E para se sentir bem, você quer espaço. Então, quando você vai ficar num apartamento, você logo procura ver o apartamento por dentro, para ter uma noção de espaço. Então, o espaço é o elemento principal que mais nós procuramos dentro desta liberdade. Quando viajamos para uma montanha. Lá há muito espaço, naturalmente, muita liberdade. Se ficamos num hotel, nós procuramos um quarto grande, uma sala grande, um espaço bem amplo, ali naquele apartamento do hotel. Tudo que nós mais apreciamos na vida é a presença da liberdade. Há algo presente na liberdade que nos remete à verdade que somos, à verdade que trazemos. Tudo que nós queremos é estar livres, é permanecer livres, em liberdade, tendo esse espaço para tudo que nós almejamos, para tudo que nós queremos, para tudo que nós buscamos ou procuramos. Aqui eu quero tratar com você, nesses próximos minutos, de como ter uma aproximação da beleza do espaço. Agora, aqui eu não me refiro a esse espaço externo, me refiro à beleza desse interno espaço que nós tanto almejamos encontrar. Todos esses estados internos de problemas presentes em nossas vidas são estados, notem, psicológicos, onde neles não há espaço. Há uma constante e contínua ocupação psicológica dentro de cada um de nós. E isso ocupa todo o nosso espaço interno. Observe que quando você está estressado, você está sem espaço. Quando você está nervoso, você está sem espaço. Quando está angustiado, você está sem espaço, deprimido,
sem espaço. Preocupado, sem espaço. Notem que o sentimento fica claro dentro de você, de uma ausência de liberdade, naturalmente de espaço. Então, nós vamos aqui com você ver isso de perto. Por que nós não temos esse espaço? Por que nós não temos essa liberdade interna? Porque nós estamos vendo a partir de um ponto que constrói o seu próprio espaço. Esse ponto é o elemento em você que observa aquilo que está presente. Por exemplo, se você está triste, você está olhando a partir de um lugar. E o que você está vendo são pensamentos, memórias, lembranças, recordações, imagens que sustentam e alimentam esta condição de tristeza. E você está vendo isso a partir de um lugar. E esse lugar é o observador da tristeza. Então, entre o observador e esse elemento que lhe causa tristeza, há um espaço. Entre a pura condição de tristeza e o observador, há um espaço. Veja, é um estreito e limitado espaço, onde não há liberdade. Então, no exemplo aqui da tristeza, estamos lidando com uma qualidade de sofrimento presente. Mas é assim que, basicamente, nós funcionamos. Psicologicamente, internamente, estamos sem liberdade. E nós estamos sem liberdade porque todo o espaço que temos é o espaço a partir de um observador. Você sabe que quando nós temos ali um objeto, ele está cercado do vazio. Quando você vê um objeto, ele está cercado de um espaço em volta dele. Então, é um espaço que está presente, que aquele objeto está sustentando, está criando. Porque é um espaço que está em torno daquele objeto. Então, nós temos o espaço que é gerado ou sustentado por um objeto no centro. Se ali temos uma mesa, nós temos um espaço em volta da mesa. Então, nós temos o espaço sustentado por um objeto em volta dele e também temos uma qualidade de espaço sem objeto. Então, nós temos dois tipos de espaço. O espaço que nós psicologicamente estamos criando para a vida, acompanhe isso com calma. Para esta nossa vida é o espaço a partir de um objeto. E aqui esse objeto é o sujeito. É esse mim, esse eu. Então, a partir deste eu que observa, que é o observador que observa, nós temos um espaço. É esse o espaço da identidade egóica, da identidade do eu. Aqui com você, nesses vídeos, nessas falas, nós estamos lhe mostrando como romper com esta condição psicológica de identidade, onde existe você e a experiência,
onde existe esse eu e esse não eu, esse objeto e esse espaço em torno do objeto. Aqui estamos investigando com você como romper com esta psicológica condição, onde existe um centro com uma periferia, onde existe um observador observando as coisas, um elemento que pensa pensando as coisas, um elemento sentindo que sente as coisas. Veja, o que temos dito aqui, de uma forma muito clara, é que esta condição ela é completamente falsa, porque não existe tal coisa. Nós temos psicologicamente criado essa estrutura e estamos sustentando essa estrutura. Naturalmente, essa estrutura é a estrutura de um limitado espaço no qual o eu, o ego, esse mim, está vivendo. E, portanto, com problemas. Porque o problema do ser humano são inúmeros problemas. E o problema dele, no singular, esse problema dele, que ele representa por ser como ele demonstra ser, sustenta os demais problemas que ele tem. Esse problema é o eu, o ego, esse mim. Esse centro que cria esse espaço. Enquanto houver um espaço a partir de um centro, haverá problema. Porque esse espaço criado pelo centro, ele é tão ilusório quanto o próprio centro. Mas é assim que a nossa vida psicológica humana está se situando. Então nós temos a possibilidade na vida de tomarmos ciência da própria vida, livre desse espaço limitado pelo centro. Então nós temos um novo espaço, um espaço sem centro. Esse espaço sem centro é a revelação da verdade de Deus. Aqui nós temos trabalhado com você a verdade do autoconhecimento, na prática. E aqui eu me refiro àquilo que o autoconhecimento de verdade representa. E não a mera compreensão do movimento do próprio eu se aprimorando, se desenvolvendo, adquirindo novas virtudes, passando por mudanças, como em geral as pessoas chamam isso de autoconhecimento. Aqui a expressão autoconhecimento, na prática, significa tomarmos ciência da ilusão do movimento, deste centro, que é o mim, o eu, o ego. Todos os problemas humanos giram em torno desse problema, que é o eu, o ego. Então, quando você chega, se aproxima e apresenta esses assim chamados problemas, do tipo como lidar com a frustração, veja, esse é um problema.
A questão do medo social, a questão da angústia, da ansiedade, da depressão, da confusão presente em nossas relações uns com os outros. Todos esses diversos problemas, eles estão ocorrendo dentro desse limitado espaço que está sendo sustentado por esse centro, que é o observador. É esse observador que observa a partir dele o que ocorre, o que acontece. E tudo que acontece, ocorre a partir dele, está dentro desse espaço limitado por ele mesmo. Essa é a prisão do ego, é a prisão do eu. O ser humano ele vive dentro dessa condição, porque ele não conhece a liberdade real. Na liberdade real, há um espaço sem centro. Nós podemos tomar ciência disso quando descobrimos a beleza da aproximação da meditação. Então, a verdade do autoconhecimento, na prática, é aquilo que lhe aproxima da liberdade real, onde um espaço sem centro está presente, quando a meditação está presente. Veja, esses assuntos aqui com você são assuntos em todos esses vídeos aqui no canal. São assuntos de uma aproximação para a iluminação espiritual, para o despertar da consciência. Agora, é importante que você compreenda aqui que também a expressão meditação não é como muitos entendem aí fora. Algo como uma experiência que eu preciso ter. Então, eu me envolvo com uma técnica de respiração ou de concentração para obter essa coisa chamada meditação. Aqui, meditação é a ciência desse espaço sem o centro. Aqui, a meditação requer uma atenção sobre o movimento deste experimentador, deste pensador, deste observador, que é o eu, que é o centro. Então, você precisa tomar ciência do movimento do centro, que sustenta esse espaço, dentro do qual todos os problemas estão presentes. Então, lidar com o medo social, ou como lidar com a frustração, ou como se livrar do sofrimento. Repare, o ser humano precisa de liberdade. E ele tem liberdade quando vive o espaço de sua natureza verdadeira, que é o espaço sem centro, que é o espaço sem o eu, o ego. Onde não há mais esse sentimento de ser alguém dentro da experiência do viver. Então, como se livrar do sofrimento? Tomando ciência da liberdade. E a ciência da liberdade é a visão desse espaço. Podemos descobrir na vida a vida livre do eu. Portanto, um olhar sem o observador, um escutar sem o elemento eu, nesse ouvir, ouvir para concordar, discordar, aceitar, rejeitar,
Veja como é simples, mas na verdade de uma extrema importância aquilo que estamos tratando aqui com você dentro do canal. Veja, eu tenho dito que é paradoxal isso, porque ao mesmo tempo que é simples, isso se depara com um movimento interno em nós de grande complexidade, que é esse centro, vivendo dentro desse limitado espaço, naturalmente sem liberdade. Então, psicologicamente, nós somos criaturas muito complexas. A base é simples, mas nossa aproximação de tudo isso tem dificultado, tem transformado isso em algo muito complexo. Nós precisamos da arte da meditação. Precisamos ter uma aproximação de um olhar livre do passado, livre das experiências que esse centro vem sustentando. Então, descobrir o que é o autoconhecimento é descobrir como se livrar desta psicológica condição, que é a condição do eu, do ego, desse observador, desse elemento que vem do passado. Porque a verdade é que esse espaço, ele só se revela quando há um esvaziamento de todo esse conteúdo. Quando temos um completo esvaziamento de todo esse conteúdo do eu, de todo esse conteúdo do ego, de todo esse modelo que nos foi ensinado pela sociedade, pela cultura, pelo mundo. Quando temos um esvaziamento de tudo isso, temos a presença desse espaço sem o centro. A beleza deste ser, desta real consciência, desta verdade divina, que é aquilo que está presente aqui, nesse instante, quando o ego não está. A beleza é que a verdade, ela comporta a presença do amor. Esta presença da liberdade nesse espaço, quando o amor está presente, estamos diante da felicidade. Então, estamos dizendo aqui para você que há sim esta liberdade possível para cada um de nós. Isso é o fim do sofrimento. Então, quando alguém tem perguntas desse tipo que acabamos de colocar, como se livrar do sofrimento, como vencer o medo, como lidar com a frustração, como lidar com o medo social, enfim, todos esses problemas estão todos girando em torno deste falso centro, que está produzindo esse espaço particular, onde esta vida do eu, do ego, está presente. Aqui estamos comunicando a você a liberdade nesta vida, a ciência da natureza de Deus nesse instante. Nós temos encontros online aqui, nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para participar desses encontros online. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando essas questões com você, trabalhando essa questão do despertar da consciência, da iluminação espiritual. Então, sábado e domingo estamos juntos. Só você entrar aqui em nosso grupo do WhatsApp e participar do encontro. Então, fica aqui um convite para você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros, que ocorrem em alguns períodos do ano.
Fora isso, nós temos também um outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha também. No outro canal, ali nós temos diversos vídeos. Então fica aqui esse convite. Se isso que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui um comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A realização não é alguém presente. A realização é a liberdade de ser, é a consciência deste presente momento livre de toda essa manipulação externa, de toda essa atitude